A presidente da Conferência de Abertura, doutora Helena Della Mônica, é vice-presidente da UABMG, pós-graduada em Direito Público pelo IEC PUC Minas, coordenadora-geral das comissões da UABMG, coordenadora da região Sudeste da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, ABMCJ, instrutora de mediação e conciliação judicial, certificada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mediadora com certificação internacional pelo ICFML. Com a palavra, a presidente do primeiro painel, doutora Helena Della Mônica, para a apresentação dos conferencistas e condução dos trabalhos. Dando continuidade a esse brilhante congresso, nós vamos apresentar agora o nosso conferencista dessa manhã, o conferencista de abertura, doutor Humberto Teodoro Júnior. Advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law, membro da Association Henri Captain des Amis de la Culture Juridique Française. Integrou a comissão de juristas responsáveis pelo Senado Federal na elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro. É doutrinador nacional renomado, com abrangência internacional. E o mais importante de tudo isso, esse é um currículo resumido do doutor Humberto Teodoro Júnior, porque ele, além de todas as obras publicadas, de toda essa trajetória acadêmica, jurídica, institucional, é uma pessoa que transcende a tudo isso pela grande figura humana que representa, um valor de nobreza, caráter ético, postura ilibada. Essa pessoa nos honra, engrandece a nação brasileira. Muitíssimo obrigado pela sua honrosa presença. E agora, doutor Humberto Teodoro Júnior, com o tema desjudicialização da execução. A palavra é com Vossa Excelência. Muito obrigada. Doutora Helena Della Mônica, eu saúdo a sua pessoa, todas as autoridades que estão reunidas na presente cerimônia, e quero também manifestar meu apreço, minha admiração e minha gratidão aos organizadores que me distinguiram com essa honra excelsa de ser o responsável pela conferência de abertura. Lembro particularmente o Dr. Bernardo Câmara, que preside a comissão, e faço também uma referência particular à Fernanda, minha ex-aluna, minha parceira há algum tempo no escritório de advocacia, e ainda lembro a participação também do Dr. Guilherme nessa organização que se revela desde o início primorosa e exitosa. Pois bem, vamos ao tema da desjudicialização. Na preocupação de modernizar e compatibilizar as ações coletivas com a funcionalidade e eficiência que o processo justo exige da prestação jurisdicional, o anteprojeto, preparado pelo Conselho Nacional de Justiça, contém, em seu artigo 29, parágrafo 2º, uma conclamação para o aprimoramento da sentença coletiva, que nas ações da espécie deverá, em regra, não só ser líquida e minuciosa, mas também preparada para uma execução a ser processada, preferencialmente de modo desjudicializado. Isso está no projeto legislativo número 4.778, em trâmite na Câmara dos Deputados. Não é novidade alguma que mundialmente se nota uma tendência de desburocratizar o cumprimento das sentenças judiciais,
com especial destaque para a sua desjudicialização. Lembre-se, apenas para registrar os mais recentes e relevantes exemplos da matéria, os novíssimos Códigos de Processo Civil de Portugal, de 2013, e o moderníssimo Código de Processo Civil de Execução da França, que é de 2011. Além disso, são inúmeras as diretrizes emanadas da Comunidade Europeia desde o ano 2000, através de regulamentos, recomendações, preconizando o sistema desjudicializado da execução civil. No Brasil, estão na ordem do dia os debates sobre os projetos legislativos de desjudicialização da execução civil e da execução fiscal. O tema, como já acentuado, torna-se, assim, mais atual em razão desse destaque que ele tem dado à legislação no direito comparado, sobretudo na Europa. Entre nós, merecem destaque os dois projetos que, no Congresso Nacional, cuidam, no momento, da execução fiscal e da execução civil, fora dos trâmites normais do juízo togado. Então, posta a situação nesse ponto de vista objetivo, nós temos que observar, mais uma vez, que a desjudicialização da execução forçada, ora total, ora parcial, tem sido uma tônica da evolução que vem passando o direito civil europeu. O professor Lebre de Freitas, que é professor de processo civil em Lisboa, da Universidade de Lisboa, ele descreve, no seu livro sobre execução, um panorama geral desse fenômeno que é vivenciado hoje na Europa. Desse panorama, eu posso extrair as seguintes observações. Em alguns sistemas jurídicos europeus, o tribunal só tem de intervir em caso de litígio, exercendo, então, aí sim uma tutela. O exemplo extremo dessa desjudicialização é dado pela Suécia, país em que é encarregado da execução o Serviço Público de Cobrança Forçada, que constitui um organismo administrativo e não judicial, totalmente desvinculado do Poder Judiciário. Em outros países da União Europeia, há a presença de um agente de execução, que na França recebe o nome de huissier de justice. E esse mesmo huissier se faz presente também na Bélgica, no Luxemburgo, na Holanda e na Grécia. Na Escócia, esse terceiro técnico em execução é o Sheriff Officer. De qualquer maneira, esse agente fora do Poder Judiciário, embora não seja um funcionário de nomeação oficial, como tal, mas mesmo assim, como tal, tem o dever de exercer o cargo quando solicitado. Mas aí ocorre uma verdadeira contratação pelo exequente em relação a esse agente, que tem, pela ordem jurídica vigente naqueles países, tem o poder de atuar extrajudicialmente, podendo desencadear todos os atos próprios da execução forçada dentro de uma independência que vai até a venda forçada, a desapropriação do bem penhorado e o pagamento, o rateio do que for apurado entre os credores eventualmente concorrentes ou em face da satisfação daquele que o contratou. Na Alemanha e na Áustria também existe a figura do agente de execução, mas, ao contrário da França, ele não é um terceiro, um autônomo. Ele é um funcionário judicial, é um empregado público. Mas, na execução, ele atua com autonomia e só deixa
lugar a uma intervenção do juiz togado quando surge um incidente litigioso, controvertido, uma questão, no curso dessa execução totalmente fora da instância judicial. Em todos esses países, salvo o exemplo máximo da Suécia, em todos esses países o processo não fica totalmente distanciado do controle judicial. A atividade é toda de rotina realizada pelo agente executivo, mas há sempre um controle à distância do Poder Judiciário, que pode ser convocado a intervir quando se manifesta realmente um litígio. Na verdade, o que se pretende e tem sido ensaiado com a desjudicialização não é negar o caráter jurisdicional do processo de execução. Isso é matéria pacífica, que na evolução do direito processual, a execução, que originariamente era apenas composta pela cognição, que era o jus dicere, com o tempo incorporou também a executio, a execução, que passou a fazer parte do affaire ou da competência jurisdicional. O procedimento executivo contém, de fato, uma atividade jurisdicional que pode, eventualmente, chegar à atividade cognitiva e pode produzir até uma sentença de mérito passível de fazer coisa julgada. Mas isso não é a essência do processo executivo, que pode perfeitamente ser desenvolvido desde sua abertura até a satisfação final do exequente, sem nenhum ato de definição jurisdicional. Autores conspícuos costumam dizer que o processo de conhecimento, sim, é um processo de sentença, ao passo que o processo de execução é um processo de execução, como o próprio nome indica. Portanto, é um processo de realização daquilo que já está acertado. Na verdade, esse procedimento, então, de desjudicializado, o que se procura com ele é apenas distanciar o juiz da rotina executiva, que são atos de natureza muito mais administrativa, como penhora, avaliação, praceamento, pagamento. Tudo isso não depende de definição alguma. Tudo isso está definido pelo próprio título de execução, título executivo, e, portanto, pode ser realizado por qualquer agente que receba essa atribuição, sem que isso prive os sujeitos do processo executivo da eventualidade de recorrer ao Poder Judiciário para solucionar questão eventual surgida no curso do procedimento. Vamos fazer algumas observações sobre o modelo mais novo da Europa, que, ao lado de Portugal, é o da França. Como é que funciona a execução civil no Código de Procédure Exécutoire, que hoje na França tem um Código de Processo Civil para o processo de conhecimento e tem um Código de Procedimento Executivo para a execução forçada. Então, nesse código, procura-se fazer o total afastamento da rotina executiva do juízo para delegá-lo ao huissier, que é a expressão francesa para designar o agente executivo. O juiz, então, não é alguém que funcione como um agente necessário do processo de execução. Ele só intervirá, no dizer do Código francês, quando houver contestação. Essa contestação que fala a lei francesa é o nosso embargo ou a nossa impugnação ao cumprimento da sentença. Fora disso, o huissier tem todos os poderes para resolver
a tramitação regular administrativa prática do processo de execução. No código, esse ICE, por exemplo, tem como uma função bem destacada pelo Código francês, que é a chamada saisie. Saisie, no direito processual francês, são as medidas de agressão patrimonial. São as medidas que vão desde a penhora até as medidas cautelares, por exemplo. Todas aquelas que dependem de uma agressão patrimonial chama-se genericamente no direito francês de saisie. Portanto, o ICE francês tem o poder de realizar todas as saisies: penhoras, arrestos, sequestros, o que for busca e apreensão, tudo isso pode ser feito sem depender de autorização do juiz, como medida de iniciativa ou de autoridade de competência do ICE. No Código Português, também nós temos uma sistemática um pouco mais judicializada, mesmo quando se trata do processo moderno, porque, no caso da execução dos títulos extrajudiciais, é preciso obter primeiro uma autorização, um deferimento do juiz de direito. Daí em diante, autorizado, os atos de execução são delegados ao agente executivo, que faz a notificação, a citação, as intimações todas, e faz a penhora, a avaliação, promove toda a dinâmica do procedimento executivo até a satisfação, ou seja, o pagamento ao exequente. Como fica o juiz? O juiz fica à distância e só intervirá eventualmente se for necessário, portanto, resolver alguma questão que ultrapassa a força deliberativa do agente executivo. Na comunidade europeia, nós temos já há bastante tempo, há mais de 10 anos, a sucessiva preocupação com a efetividade do processo executivo no mercado comum europeu. Então, primeiramente surgiram conselhos, recomendações, mas sugestões de procurar a desjudicialização. Até que, mais recentemente, a partir do ano 2010, 2012, passaram a surgir recomendações, já como algo que estivesse a reclamar modificação na legislação interna dos países europeus para se amoldar ao sistema reclamado pelo mercado. O mercado estava reclamando uma atividade executiva mais ligeira, mais ágil. E, portanto, o exemplo estava já constante do direito francês e do direito sueco, do direito dos países nórdicos todos. Era uma questão de adaptar isso já a toda a legislação interna dos demais 20 e tantos países que formam o mercado comum. E por isso foram baixadas diretrizes. E depois dessas diretrizes, houve até em 2016, houve uma grande convenção entre a África, os países africanos e os países europeus, sob a liderança do mercado, da comunidade europeia, e nessa oportunidade foi apresentada um levantamento estatístico para demonstrar como o sistema da desjudicialização estava comprovadamente dinamizando o sistema executivo europeu. E o direito brasileiro? O direito brasileiro, em princípio, se mantém fiel ao processo executivo judicializado. Basta ler os artigos 516 e 781, que são os artigos
que cuidam do cumprimento da sentença, que define a competência para o cumprimento da sentença e que define a competência para a execução do título extrajudicial. Esses dois artigos dizem simplesmente que a execução deve ser requerida ao juiz. E é o juiz que define os atos executivos que serão cumpridos, em regra, pelo oficial de justiça. Portanto, nós temos uma justiça ainda totalmente judicializada, como regra, dentro do Código. Mas o próprio artigo 782, que atribui ao juiz o comando dos atos executivos, a deliberação, ele diz que se procederá assim, salvo se alguma lei dispuser em sentido contrário ou diverso. E aí, portanto, se vê que o próprio Código já admite que tem execuções que, de acordo com a lei, podem acontecer sem a presença obrigatória, necessária do juiz, nos termos gerais do Código. E então nós vamos ver que, de fato, nós temos uma meia dúzia ou mais de leis que permitem a execução extrajudicial. Basta lembrar a mais antiga, que é a execução do Sistema Financeiro de Habitação, do SFH, que é o Decreto-Lei 70, que permite que a hipoteca do sistema financeiro seja realizada através do chamado agente fiduciário, um particular que é credenciado pelas próprias partes no contrato de financiamento. Já se fica definido quem executará aquela hipoteca, se for o caso de inadimplemento por parte do adquirente da casa própria. Outra lei antiga, de 1964, que é a Lei da Incorporação Imobiliária, também prevê, desde 1964, que se o promissário comprador do apartamento em construção cometer o inadimplemento, que não é preciso ir à justiça. A própria comissão de construção do condomínio promoverá a alienação em leilão da cota do inadimplente. E, apurado o valor dessa cota, ele será aplicado no pagamento do débito do cotista, do promissário comprador, e o restante, se sobrar alguma coisa, será devolvida para ele. Então, o condomínio pode prosseguir, a incorporação pode prosseguir vendendo aquela unidade para terceiro. Tudo isso sem procedimento judicial e sem qualquer autorização judicial. Tudo isso se resolve na economia interna do condomínio. Na Lei 9.514, que cuida da alienação fiduciária de imóvel, já em caráter geral, mesmo fora do sistema financeiro, essa lei também prevê que, ocorrendo a inadimplência, a propriedade será consolidada perante o oficial do registro de imóveis. Basta que o vendedor, promitente vendedor, requeira uma notificação do oficial de justiça, do oficial do registro imobiliário ao promissário comprador para vir pagar o débito em mora, em atraso. Não cumprido o pagamento, o oficial do registro de imóvel consolida o domínio com a posse na pessoa do credor, e o credor vende particularmente, sem nenhuma interferência judicial, o imóvel para se pagar. Temos ainda um antiquíssimo e de alta utilidade, que é o Decreto 911, que revolucionou o sistema de financiamento da compra dos bens de consumo durável, que é a alienação fiduciária em garantia das coisas móveis, que deu um dinamismo incomum à indústria automobilística, à indústria das coisas brancas, do cabo de geladeira e eletrodomésticos em geral. O Brasil passou, a partir de 1969, por uma verdadeira revolução no sistema de venda a crédito. E graças a quê? A execução por
iniciativa e conta e responsabilidade do próprio credor, que é isso que a gente vê a todo momento no comércio de automóvel, sobretudo. O que tem acontecido agora, quando se tratou de dar uma dimensão maior à execução desjudicializada através dos procedimentos, dos projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional? A primeira grande voz de resistência que se levantou foi da magistratura, através da AMB, que espontaneamente apresentou à Câmara dos Deputados uma nota técnica dizendo que o projeto devia ser arquivado e não ter seguimento, porque ele contrariava o sistema constitucional de acesso geral de todos à jurisdição, e que, sendo a execução uma fração da jurisdição, só o Poder Judiciário teria competência constitucional para dar início e sequência ao processo. Essa oposição data venia é pura resistência de esprit de corps, que quer manter a todo custo um monopólio que já não existe em lugar nenhum mais do mundo, e nem mesmo aqui entre nós. Basta lembrar que a tônica das normas fundamentais do próprio Código de Processo Civil atual é que juiz, advogado, Ministério Público, todos devem se empenhar para a chamada justiça de multiportas, deve se empenhar na autocomposição. Essa que é a meta pacificadora, a meta civilizada de fazer justiça, de chegar a uma solução melhor, mais próxima daquela ideia natural do justo, do equitativo, do humano na prestação jurisdicional. Portanto, foi em nome disso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, entre outros, a constitucionalidade do juízo arbitral. Olha, o juízo arbitral é algo muito maior do que a execução extrajudicial, porque coloca institutos totais de antiga jurisdição, que é a definição, a sentença na mão do particular. Coloca a coisa julgada ao alcance da convenção do ajuste com particulares. Ora, você pode ir à atividade jurisdicional até a coisa julgada através de um ato que não vai ser revisado, que não vai ser nem homologado pelo Poder Judiciário, que é a sentença judicial, que é a sentença arbitral. Muito menos do que isso é fazer o cumprimento de uma sentença por um ato administrativo. O que se deve ponderar é que o acesso à justiça não pode ser negado. Mas não é preciso começar a composição dos conflitos pela justiça. Existem outros caminhos. E se existe para o processo de conhecimento, existe com mais facilidade ainda para o processo de execução. E se a ordem jurídica coloca esses caminhos à disposição do jurisdicionado, faltará interesse ao jurisdicionado para ficar forçando a atividade jurisdicional, porque a ordem jurídica já lhe deu instrumento mais efetivo, mais útil, mais prático para realizar aquilo. Só se esse instrumento falhar, for insuficiente para resolver questões internas, é que então se volta ao Poder Judiciário, e aí não se pode negar. E o Poder Judiciário pode anular, pode rever, pode orientar, pode legalizar, pode justificar e adequar aquilo que vinha sendo feito extrajudicialmente. E aí não terá faltado ao jurisdicionado a tutela do Poder Judiciário. É bom lembrar que, historicamente, o processo não começou pela execução, nem mesmo o processo de conhecimento começou pela autoridade judiciária. Em Roma, que é o berço de tudo, que no começo, como é que funcionava a justiça? Era através do pretor,
que apenas aproximava as partes, preparava uma fórmula e encaminhava ao judex. Quem era o judex que ia dar a sentença, que ia fazer a prova, que ia resolver o conflito? Era um jurista, não estatal, não particular, não público. E por que tinha força a sentença do judex? Porque o pretor fazia com que as partes interessadas firmassem um acordo, que era litis contestatio, para acolher a opinião do jurista que daria a sentença. A sentença era, pela própria palavra origem, era um parecer, era um modo de sentir de um douto a respeito da controvérsia. E depois, quando se inventou a actio iudicati, antes da actio iudicati, a execução era toda colocada na mão do próprio credor. Ele fazia com as próprias forças, a chamada manus injectio, que prendia as coisas e prendia até, originariamente, até a pessoa do devedor, como escravo. E, com a evolução, passou-se para a execução em Roma do patrimônio e não mais da pessoa. Quando se passou a esse nível, ainda assim, a execução era ato privado. E a actio iudicati não era para fazer uma venda ou uma expropriação judicial. Era para autorizar o particular, o credor, a se apoderar legitimamente, regularmente, e se pagar. Isso foi no Império Romano até que, já na fase cristã do Império Romano, se chegou às institutas de Justiniano, e aí já existia um poder judiciário montado, com juiz, escrivão e oficial de justiça. Mas não se tinha esse embaraço para que a execução fosse feita de forma extrajudicial. Na Idade Média, o sistema germânico, quando derrubou a cultura e a civilização romana, esse sistema nem sequer dava primazia para o processo de conhecimento. Entre os germânicos, o credor tinha o direito de se satisfazer ele mesmo apreendendo bens do devedor, até o limite necessário para o pagamento. O devedor é que poderia, posteriormente, ir ao Poder Judiciário para controlar a atividade executiva privada do credor. Quando se aprimorou o processo germânico, fundindo com o processo romano, a actio iudicati não foi ressuscitada, porque não se sentia, né, com a influência germânica, necessidade de um processo para a execução. A execução era feita por um simples mandado que se expedia por ato do juiz de direito, do juiz togado, que encerrava o processo com a sentença e se cumpria o mandamento sentencial sem forma nem figura de juízo. Não existia mais ação iudicati complicada e judicializada para o cumprimento da sentença. Só no começo dos tempos modernos, com os títulos executivos, é que se voltou a falar em actio iudicati, porque precisava liberar o título de crédito do sistema bancário, no sistema de agilidade do comércio já internacionalizado, das amarras do processo executivo. E então se criou uma ação que ia diretamente na execução, sem passar pelo processo de conhecimento. E aí o Poder Judiciário fazia, na execução, o eventual acertamento e se encarregava de pagar o credor com o ato expropriatório. Isso veio até o século passado, século XVIII, XIX e XX, quando se sentiu, então, a necessidade de aprimorar a execução, porque estava complicada a actio iudicati nos moldes romanos para os títulos extrajudiciais. E é aí que surgiu, na Europa, aquilo que já era comum no common law, porque no common law nunca teve processo de execução. O processo de execução no common law é ato administrativo, é ato do xerife, não é ato do juiz. E
então, se começou com a França, em primeiro lugar, com a ideia do huissier e dos agentes executivos. E, primeiramente na França, e depois se generalizou isto para toda a comunidade europeia. E o Brasil, como é que está diante disso? Eu já disse que, no Brasil, nós somos ainda adeptos do sistema tradicional. Mas a verdade é que, já no Império, no Código do Comércio, na Resolução 537, estava autorizada a execução privada das garantias representadas pelo penhor. E foi aí que disseminaram as caixas de penhor no Império, e chegou ao Código Civil de 2016, e está presente no Código Civil de 2002, que no penhor o credor pode contratar, no ato do crédito, no ato do empréstimo, a forma executiva pelo próprio credor, extrajudicial. E é assim que funciona há 150 anos a Caixa Econômica Federal, fazendo penhora de joias, de valores, de bens de valor, e simplesmente colocando em leilão o bem empenhado quando o devedor não paga. Por acaso, nós vamos abrir mão de um instituto secular como esse para atender a uma visão retrógrada de que a execução por conter desapropriação só pode ser feita pelo Poder Judiciário? A própria expropriação de utilidade pública não depende necessariamente do Poder Judiciário. Ela se resolve normalmente pelo decreto de utilidade pública e por uma escritura convencional entre o expropriado e o poder expropriante. Tudo é extrajudicial. Só quando não se chega a um acordo sobre o preço é que se vai à justiça. Não para que a justiça autorize a desapropriação, mas para que fixe o preço. Porque é só isso que vai para a discussão na ação de desapropriação. O ato expropriatório é detido pelo poder administrativo. Nós, portanto, temos lastro histórico para defender a desapropriação, a execução extrajudicial, e temos argumentos extraídos da experiência universal do direito comparado para dizer que esse é o rumo que está seguindo a modernidade. E nós podemos, então, fazer um resumo. Quais são as vantagens imediatamente visíveis na desjudicialização da execução? Nós sabemos, em primeiro lugar, que existem milhões e milhões de processos acumulados, emperrados no Poder Judiciário brasileiro. Milhões de processos que tramitam há mais de 10 anos, muitos deles há mais de 20 anos. E o que interessa para a nossa matéria é que mais da metade desses processos emperrados são processos de execução, ou processos em fase de execução. Portanto, preocupar com a execução pode representar um alívio muito grande para o problema do Poder Judiciário. Não vai resolver todo o problema do Judiciário, mas tirar a metade do seu acervo para jogar isso num outro sistema prático que não contamine a atividade específica do Poder Judiciário, que é de acertar o conflito, isso, sem dúvida, é um grande alívio e um grande contributo à melhoria e à eficiência do processo judicial. Dentro da crise do judiciário atual, qual é o maior fator de paralisação ou de demora da execução? É justamente a não encontrar o devedor para a citação ou não encontrar bens para a penhora. Então, fica aquele corpo morto pesando na estatística, a todo momento
preocupando o juiz, preocupando as partes, sem nenhuma utilidade prática. Então, quando se pensa na desjudicialização, Portugal já fez agora uma outra medida mais importante do que a desjudicialização, que é o PROPEX, que é um levantamento administrativo feito pelos agentes judiciários antes de iniciar o processo para localizar o devedor e para localizar se existe ou não bens a penhorar. Se não existe, nem começa a execução. Fica arquivadinho lá o processo que foi tentado e não pode nem sequer começar. Transferindo o encargo, que hoje é do oficial de justiça, que é do juiz, de procurar bem, procurar devedor, para um agente administrativo especializado, que tem interesse no êxito da execução, porque ele é remunerado por isso e pelo resultado da execução, é claro que isso vai dinamizar a execução e vai impedir que execuções infrutíferas, frustradas desde o nascimento, se iniciem. É claro, repito mais uma vez, que isso não vai resolver por si só a crise do Poder Judiciário, mas vai aliviar. Por quê? A execução nem sequer será processada pelo cartório do processo judicial. Será processar no cartório particular do tabelionato, porque o agente executivo é uma espécie de tabelião, que é um delegado do Poder Judiciário. Ele tem o cartório dele, tem seus arquivos, tem a sua fé pública, tem a sua competência própria. Então, os escrivães, os oficiais de justiça, os juízes ficarão só com as suas funções específicas dos processos contenciosos. Então, tirará da promiscuidade com esses processos contenciosos os processos de execução. Quando se for o caso de uma interferência do Poder Judiciário, então acontecerá aquilo que acontece hoje com as dúvidas do tabelião ou do oficial registrador, que é a existência nas comarcas maiores de um juiz do registro público, de um juiz da execução, ou de alguns juízes da execução, que são, portanto, juízes que não ficam dentro da massa do processo de acertamento, do processo cognitivo. São juízes que estão à disposição para a eventualidade de resolver embargo de devedor, de resolver impugnação a atos expropriatórios. Portanto, o serviço de execução não contamina o serviço de cognição ou de acertamento. Nas ações coletivas, nós temos uma grande utilidade para a execução desjudicializada, que é a montagem do chamado processo estrutural, porque nós sabemos que o Poder Judiciário cada vez mais está credenciado a interferir nas políticas públicas, não para anular a autonomia do Poder Executivo, da administração pública, mas para verificar a regularidade com que tem sido usado o poder administrativo desvinculado, o poder discricionário do poder administrativo. Se ele é discricionário, ele pode resolver problemas de conveniência e oportunidade. E o Poder Judiciário fica fora disso. Mas há condições em que o não uso ou o abuso do poder discricionário leva à ilegalidade. E aí, então, o processo judicial tem que, necessariamente, através das ações coletivas, principalmente, que adotar uma técnica estrutural. O que é essa técnica? Nós estamos vendo aqui em Minas Gerais o exemplo das barragens de Brumadinho e
a outra de Mariana, em que se criou convencionalmente para gerir e viabilizar uma execução altamente complexa, se criou até uma pessoa jurídica de direito privado, uma fundação, para se encarregar do procedimento executivo, tá? do processo coletivo. Então, vejam como é rico o sistema da desjudicialização e pode servir nos mais diferentes terrenos, desde a ação singular individual até as ações coletivas. É com isso, portanto, que eu espero que a ideia não seja frustrada no nascedouro e que esses projetos que estão em andamento não sejam barrados, não sejam impedidos de se desenvolver. Que se faça o contrário, que participe do processo através de audiências públicas, de intervenção, de sugestão, de notas técnicas, não para impedir a modernidade do direito brasileiro, mas para incentivá-lo e para aprimorar esses procedimentos, esses projetos, levando, através de um concurso, por exemplo, com o CNJ, a criar modelos para a vida prática, criar roteiros e até, quem sabe, criar um sistema de implantação progressiva, como tem sido experimentado em Portugal, que ele tem feito muitas leis que são de caráter transitório e emergencial. Nós podemos fazer isso com a execução extrajudicial. Escolher nas capitais do país as mais significativas, onde os cartórios de notários, de registradores, têm mais recursos para processar a ideia nova. E aí, a partir de uma experiência concreta, se vai paulatinamente expandindo o sistema extrajudicial executivo para as demais comarcas do país. É por aí que eu vou dar por encerrada essa participação minha com os votos para que esse movimento de desjudicialização tenha concurso, tenha desenvolvimento, tenha evolução compatível com a civilização já experimentada do primeiro mundo. E, portanto, que nós possamos lutar por essa ideia para extrair frutos e não para lutar contra ela numa atitude obscurantista. Eu quero aproveitar agora também para encerrar e cumprimentar, que vejo que o nosso grande amigo, o presidente da OAB local do Estado de Minas Gerais, doutor Raimundo Cândido, que agora, além de ser um batonier, um líder da nossa classe, é também um grande professor de direito processual civil, uma personalidade que, com toda a possibilidade, poderá influir, poderá inspirar e contribuir para bons resultados nesse movimento renovador da execução civil no país. Agradeço mais uma vez ao doutor Bernardo pelo convite feito a mim e agradeço toda a comissão que organizou esse processo, com uma saudação particular para a Fernanda, que é alguém muito caro das minhas relações pessoais. Muito obrigado a todos. Peço a palavra pela ordem, doutora Helena Della Mônica, para poder cumprimentar o professor Humberto Teodoro Júnior, agradecer as palavras dele a meu respeito e dizer que, quando a gente ouve Vossa Excelência com essas ideias maravilhosas, nós estamos vendo que o direito processual ainda tem jeito para poder fazer a justiça acontecer em plenitude no país. Muito obrigado pela excelência da sua manifestação e parabéns pelas ideias que sempre vem trazendo para todos nós. Muito obrigado, professor. Agradecemos ao doutor Humberto Teodoro Júnior e lamentamos que o tempo que nós tivemos para ouvi-lo foi o possível,
mas nós gostaríamos mesmo de ter tido o ideal para que pudéssemos cada vez mais, né, nos enriquecer com toda a sua colocação, todo o seu conteúdo, toda a sua trajetória, que muito nos engrandece, nos honra e nos confere mais sabedoria e capacitação. A Vossa Excelência, nossos melhores cumprimentos, deixamos patente aqui os nossos melhores agradecimentos. Em uma outra oportunidade, com certeza, teremos mais tempo para ouvi-lo. Muitíssimo obrigada, doutor Humberto Teodoro Júnior. Muito obrigada.